Lula é, sem dúvida, um homem que tem uma larga experiência de estadista, de político, de conciliador, de governança. Todos nós sabemos disso. Entretanto, parece que de vez em quando e nas situações mais delicadas, Lula não tem a devida observância do lugar que ocupa na política. Talvez por autoconfiança demais na sua própria capacidade, o que não é bom em um político sábio. Ou talvez por ingenuidade. Às vezes as pessoas têm muitas capacidades cognitivas, emocionais, sociais, mas têm um traço de uma certa ingenuidade. E com isso, muitas vezes pode cair em armadilhas que são feitas por pessoas de toda a natureza e caráter que rodeia a essa pessoa ingênua. Bom, não sabemos, mas neste exato momento tem duas situações que, pudera eu estar junto a Lula, gritaria no seu ouvido dizendo: deixe de lado seu personalismo, seu ego, o que seja, e caia na real. Gostaria de dizer isso a ele. E a primeira é o papel da Polícia Federal aí na destituição de Toffoli como relator do caso Master. O Andrei Rodrigues, que foi indicado por Lula para ser diretor da Polícia Federal, está, na verdade, agindo de maneira ilegal e agindo contra os interesses do campo progressista. Sim, Toffoli ficou como suspeito. Entretanto, as provas de sua suspeição não são suficientes, pelo menos até o momento, para retirá-lo do caso Master. Entretanto, a ação de Andrei Rodrigues, produzindo um relatório de 200 páginas, com inclusive investigações de movimentação de Toffoli sobre em que lugar ele estava ou deixava de estar, com quem se encontrou ou deixou de se encontrar, não produziram mais do que 6 minutos de contato de Toffoli com o Vorcaro ao longo de tantos anos. A venda da sua participação em um resort foi feita dentro de padrões de venda imobiliária absolutamente corretas, não demonstrando qualquer superfaturamento. Enfim, por mais que se possa ficar a suspeita de que um ministro do STF tem contato com um indivíduo que é investigado e processado pelo próprio STF, entretanto, até o momento não haveria motivos para que o Toffoli fosse afastado. Tanto que nesta reunião secreta que aconteceu e que foi indevidamente divulgada por um portal de notícias, Toffoli foi absolvido de qualquer culpabilidade por 8 dos 10 ministros então presentes. E quem o condenou? Ora, Fachin e a Carmen Lúcia, que são lavajatistas. Vamos observar que o próprio Toffoli estaria investigando que e a quem? Aos processos do Sérgio Moro com a sua provável condenação. Retira-se ele, portanto, do caso Master e retira-se ele das investigações sobre o Moro e o TRF4 à sua época. Ora, bolas, a gente vê então que aí, por parte desses dois próceres do STF, uma espécie de tentativa de deslocamento das investigações de ambos os casos, colocando o Master nas mãos de André Mendonça, que é terrivelmente evangélico, para investigar a incursão de igrejas evangélicas no problema Master. Quanto ao caso de Moro, vamos ver em que mãos o sorteio, entre aspas, vai cair. Mas há um outro fato que é tão grave quanto ou mais. Ontem, o André Mendonça, no TSE, junto com Carmen Lúcia e Cássio Marques, já deram aviso, e principalmente o André Mendonça, que parece presidir o TSE na época das eleições, sobre a impugnação da candidatura de pessoas que utilizem-se de veículos de propaganda, que é, de uma forma ou de outra, o carnaval, para fazer uma pré-campanha. Essa escola de samba de Niterói, que neste ano de 2026, ano das eleições, pretende ou pretendeu e vai fazer, vai homenagear Lula
é uma coisa um tanto quanto suspeita. Lula deveria ter solicitado a essa escola que não o fizesse, porque isto coloca ele em risco, em jogo com a sua candidatura. Mais ainda, a Janja sairia, parece, como destaque da escola. Tudo indica que já houve orientação de que ela não o faça. Sim, não deve fazê-lo. E está havendo a notícia de que Lula e Janja vão estar no camarote assistindo ao desfile, o que é um transbordamento de ingenuidade ou outra coisa qualquer que haja nos sintomas psicológicos e emocionais de Lula. Isto não tem cabimento, Lula. Não tem cabimento, Janja. Não há que ir para essa escola. O mais que se deve fazer é afastar-se dela, agradecendo, já que não tem mais jeito, mas não estando presente. Lula já determinou que os ministros, o pessoal do staff, que deseje ir até o Rio de Janeiro para assistir às escolas de samba, não o faça às expensas do executivo, com o uso de aviões, com o uso de hospedagem ou coisa que o valha. É uma boa medida, mas ele estar presente na Sapucaí para assistir ao desfile junto com Janja, para ser gentil com a escola, que é o típico presente de grego, ou seja, é o típico cavalo de Troia para derrubar a sua candidatura? Não, por favor, Lula, acorda! Você não pode se sentir acima do bem e do mal e que sempre vai vencer as batalhas. É preciso estar atento às treitas, às armadilhas da extrema-direita que quer te derrubar. É preciso estar atento e forte, não é? Como recomenda a música de Caetano Veloso. Sabe o que é o presente grego? Foi o famoso cavalo de Troia. O que foi o cavalo de Troia? Numa guerra entre povos ali da Grécia, um deles colocou dentro de uma cidade um belo cavalo como sendo a oferta de um rei para outro. Quando o cavalo entrou nas muralhas da cidade, dentro dele, da barriga dele, saíram diversos soldados que capitularam a cidade. É isso que está parecendo essa escola de samba de Niterói. Um belo cavalo de Troia oferecido a Lula, e isto pode custar muito, Lula. Por favor, quem tem acesso a Lula, pede a ele que saia desse devaneio. Não tem nada que ir para essa escola de samba, deixa ela lá com a homenagem feita a você, mas evite estar presente e, se possível, peça a todo o seu staff, todo ele, que, por honra à sua candidatura, à sua liderança, não compareça. À distância, mande um agradecimento modesto, discreto e por aí vai. Até porque dizem que essa escola de Niterói que subiu está com um desfile muito ruim e provavelmente, segundo a análise de alguns carnavalescos, não vai continuar, vai descer novamente. E aí o desfile de Lula também será considerado o fracasso de uma escola. Vocês vejam quantas coisas se pode fazer para derrubar uma pessoa como Lula. Sempre tem armadilhas à espreita. E é impressionante como uma pessoa tão sabuja como Lula na política ainda caia em certas, vamos dizer, ingenuidades. É preciso que estejamos atentos e fortes contra todas as armadilhas que a extrema-direita está praticando neste país e até as eleições. O projeto de derrubada das intenções de continuidade de projetos progressistas e ligados à esquerda sejam absolutamente aniquilados para a volta do nazifascismo neste país. Um abraço e até outra oportunidade.